Bom dia mais uma vez, irmãos. Eu quero começar fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu queria convidá-los a acompanhar a leitura em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 5. Apocalipse 21. Ouçam com atenção a descrição da palavra de Deus sobre a Nova Jerusalém, não é? Novo céu e nova terra. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisóstomo, o oitavo berilo, o nono topázio
o 10º crisópraso, e o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome escrito. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Até aqui, meus irmãos. Estamos em um retiro em que temos como pano de fundo algumas das histórias fantásticas mais amadas de nossos dias. O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia. Por isso escolhi Apocalipse, justamente porque temos aqui, a descrição de uma cidade fantástica e gloriosa, a Nova Jerusalém, como temos lido aqui. Uma verdadeira cidade dos sonhos, a cidade ideal, perfeita e totalmente inalcançável pelos esforços humanos. Bem melhor do que Wakanda. Bem melhor do que Wakanda. Onde por mais que houvessem escudos protetores, alta tecnologia, ainda assim pôde ser invadida por intrusos. Mas nessa cidade gloriosa e perfeita, descrita em Apocalipse, nenhum intruso jamais entrará. Não dá para arrumar, de alguma maneira, passagens especiais com um amigo. Nem é uma cidade reservada para os que têm mais dinheiro. Não é como no filme 2012, onde aqueles que tinham poder aquisitivo maior puderam comprar sua salvação por meio daquelas arcas. Não é assim a respeito dessa cidade. Mas, embora essa cidade não seja alcançável pelos esforços humanos, há pessoas que estão indo para lá. Sim, meus irmãos, há pessoas que estão trilhando os seus próprios caminhos, que iniciaram sua própria jornada, mas que no fim chegarão à perdição. Mas ainda assim, há outras pessoas que estão indo em uma jornada para esta cidade perfeita, cidade santa. E estes somos nós, cristãos, que cremos de todo o coração no rei dessa cidade. Porém, na jornada até a chegada na cidade, embora tenhamos passagens compradas pelo próprio rei, que nos alcançou o direito, ainda assim, devemos enfrentar em nossa jornada muitos desafios. Por isso, meus irmãos, a palestra dessa manhã se focará justamente nos desafios da vida cristã. E vamos iniciar justamente falando sobre os desafios e as dores em nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. No filme Senhor dos Anéis, pensando na trilogia, começamos vendo o jovem Frodo, o nosso amado Hobbit, iniciar uma jornada de aventuras e desafios. Ele certamente queria salvar o seu amado condado. Muitos outros auxiliaram Frodo em sua missão, mas toda a ajuda que ele recebeu não o impediu de ter experiências terrivelmente marcantes. Foi uma jornada de muitas tentações, que nos faz lembrar também de outros heróis de histórias fantásticas, como, por exemplo, o Edmundo, como assistimos ontem em O Senhor dos Anéis. E também pensamos, nas tentações que o personagem cristão em O Peregrino também sofreu.
Para Frodo, meus irmãos, o grande fardo era ser o portador daquele famoso anel. Anel forjado por Sauron, figura maligna naquele universo, para dominar sobre os demais anéis criados pelos elfos. Aquele era um anel muito poderoso, o mais poderoso daquele universo, que carregava a influência maligna de Sauron e podia transformar totalmente o seu portador. Podemos lembrar de Sméagol, por exemplo, e como ele foi transformado por aquele anel. Um anel tão poderoso e maligno que drenava, que sugava a liberdade do seu portador. Imagine que coisa terrível. Um anel que suga a sua liberdade, suga a sua vontade. Com a missão de levar o anel para seu lugar de origem, onde fora forjado, para destruí-lo, Frodo seguia seu caminho para o fogo do Monte da Perdição, Mordor. Mas o jovem hobbit não contava com o que iria encontrar pelo caminho, na sua jornada. Frodo, em sua luta, em sua jornada, foi ferido no ombro pela lâmina de Morgoth, o rei bruxo, do Monte do Vento, e isso quase o matou. Foi envenenado também pela aranha Laracna, o que o deixou doente. Sem contar que ele também falhou muitas vezes em sua jornada. Todas essas experiências terríveis que ele teve no caminho o marcaram profundamente. Profundamente a vida daquele jovem hobbit. Mas ao final da saga, pensando no terceiro filme, no condado parecia que tudo estava bem. Que tudo havia voltado à sua tranquilidade como sempre. E Frodo poderia seguir, de repente, o caminho dos demais hobbits. Envelhecer, viver em um ambiente calmo, sereno, tranquilo, sem demais problemas. Mas o que vimos no final do terceiro filme é algo totalmente diferente do que esperado. Ora, ele não completou a sua jornada porque então ele está inquieto. Qual a razão, da inquietude daquele jovem hobbit? E observamos justamente que para ele era insuportável ficar no condado. Frodo não havia então acabado a sua batalha interior. Não havia, pois ele ainda sofria com as marcas de sua jornada. Por isso ele não tinha paz. E tudo o que ele queria era ser curado de verdade e poder finalmente descansar. Por isso ele resolveu ir embora do condado, sair da Terra-média e ir em direção a Valinor, as terras imortais, onde ele poderia finalmente encontrar verdadeira cura, paz e o descanso que ele tanto desejava depois de tantas lutas em sua jornada. Como cristãos, também enfrentamos muitos desafios em nossa jornada, que é também uma jornada para um único lugar verdadeiro, onde encontramos verdadeira paz e descanso. É isso que nós aguardamos também, as terras imortais, a eternidade prometida por Deus, a cidade gloriosa. Mas no caminho até lá, também acumulamos experiências diversas, de momentos alegres e momentos tristes. E às vezes, meus irmãos, os momentos tristes ou de grande perigo nos marcam tão profundamente que também sofremos, choramos, pensamos em olhar para trás e nos questionamos se realmente vale a pena continuar na jornada. Por tudo isso nós passamos. Diferente de Frodo, que foi durante sua jornada portador daquele terrível anel, nós, desde a nossa concepção, somos portadores do pecado. Carregamos isso em nossa vida. Diferente de Frodo, que quase morreu quando foi ferido pela lâmina de Mordor, nós já nascemos mortos em delitos e pecados. E mesmo quando o rei nos dá vida por meio do seu Espírito, ainda assim sentimos pesar em nós a força do pecado, que também, cada vez mais, tenta roubar nossa liberdade. Temos então um poder maligno em nossa carne e em nossa própria alma, que tal como aquele anel do universo do Senhor dos Anéis, onde Frodo teve que carregá-lo, guiá-lo à sua própria destruição, nós também temos um peso em nossas vidas e somos tentados, e o pecado em nós tenta roubar nossa liberdade, nossa alegria, nosso significado na vida. Ouçam a descrição do apóstolo Paulo
de como o pecado ele nos causa confusão, de como isso pesa em nossa própria natureza. Em Romanos capítulo 7, por exemplo, versos 14 a 19, lemos justamente assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui temos uma descrição de uma batalha interna terrível, da qual todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, passamos todos os dias e em toda a nossa jornada, meus irmãos. Que batalha! Estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, mas temos vários inimigos declarados, como já ouvimos também na palestra de ontem: o diabo, o mundo e nós mesmos. Nós mesmos, que nos sabotamos, que gostamos de inventar desculpas e que caímos muitas vezes em pecado. E nós sabemos, por experiência, como as nossas quedas nos ferem profundamente, não só fisicamente, mas muitas vezes ferem emocionalmente, espiritualmente. Nós sabemos como é. Tão terríveis são as batalhas que enfrentamos em nossa jornada, que posso dizer sem sombra de dúvidas que é impossível, ouçam bem isso, é impossível chegar às portas da cidade santa, do reino do Senhor, sem estarmos cheios de cicatrizes e de marcas profundas em nossa própria alma. É impossível chegar lá sem ser marcado. Paulo mesmo afirmou que tinha marcas profundas em sua vida. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele afirma justamente assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele sabia muito bem o preço de servir a Cristo no mundo. E ele sofreu literalmente, não só em sua alma, mas também em seu corpo por conta disso. Ele sabia o quanto lhe havia custado no caminho. Mas então eu faço uma pergunta a vocês aqui. E você? Como está sendo a sua jornada? Como você está se saindo em seu caminho para a Nova Jerusalém? Alguns aqui já estão andando há muitos anos. E certamente já foram muito testados, muito marcados. Outros acabaram de iniciar a sua jornada, são jovens, tão jovens, com tantas coisas pela frente ainda. E certamente passarão por várias experiências que vão marcar o seu caminho. Mas eu pergunto, meus irmãos, como está sendo a jornada de cada um de vocês? Você está resistindo ao poder do anel, ou seja, ao poder do pecado, das tentações do mundo, dos ataques do diabo, de sua própria carne? Você está lutando contra as suas fraquezas, ou isso para você tem pesado muito? Você tem sentido essas dores? Você tem pensado, por exemplo, em parar, de repente em voltar atrás, porque já começa a sentir as dores por essas lutas? Lembre-se, quando iniciamos a jornada para a Nova Jerusalém, iniciamos uma viagem sem volta. É um caminho sem volta de verdade. Não há para onde voltar. Então só existe aquilo que está diante de nós. Aquilo que está diante de nós. O rei daquela maravilhosa cidade, a qual lemos no início da palestra, ele mesmo disse isso: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa foi a mensagem do rei. Então sigam em frente, continuem andando, mesmo diante de dores. Talvez você esteja achando que esta viagem cansativa está realmente drenando as suas forças. Talvez as feridas que você adquiriu no caminho estejam latejando agora. Talvez você tenha acabado de iniciar a sua jornada, mas já percebeu como pode ser doloroso entregar a vida a Cristo, andar, viver confiando em sua promessa, e talvez esteja pensando de repente em ficar no seu condado. Preciso então dizer a cada um
a cada um aqui, que não há lugar para nós aqui. Não há, na verdade, esperança no velho lugar, porque isso, meus irmãos, realmente ensina que temos que ir para frente, temos que olhar para aquilo que Cristo apontou para nós. Esse é o nosso caminho. Por isso, eu quero apresentar o que Paulo ensina sobre como devemos trilhar nossa própria jornada, tendo em vista os vários desafios. Como nos manter focados e convictos, apesar destes desafios em nossa vida. Onde nosso coração realmente deve estar para que possamos seguir nossa jornada. Isso realmente é muito importante. E faz toda a diferença em nossa vida cristã. Colossenses 3, verso 1 a 4, nos diz justamente assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Lembrem-se disso. Se cremos em Cristo, já recebemos nova vida nele. E se temos esta nova vida, precisamos pensar nele, nas coisas do alto, no reino prometido, na cidade celestial, no fim da nossa jornada. Ele diz: buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. Essa certamente é uma grande ênfase de onde deve estar o nosso coração, enquanto estamos em nossa jornada. É uma grande ênfase no que deve mais preencher a nossa mente, o nosso coração. O rei ensinou isso. O rei da cidade magnífica e incomparável. Mateus 6, versos 19 a 20, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. É como Paulo está dizendo: pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. Olhe, se queremos realmente ir para as terras eternas, devemos deixar de lado nossa terra-média. É necessário. Pensar neste mundo como sendo tudo para nós, nos prende aqui, nos amarra nesse lugar e ficamos encantados com as suas belezas e a falsa sensação de segurança e paz. Mas a verdade, meus irmãos, é que aqui só encontramos dores, mágoas, feridas que nunca cicatrizam e que sugam a nossa vida todos os dias. Nossa terra-média é uma ilusão passageira e não tem o que realmente nós precisamos. Há muitos prazeres, né? Há muito divertimento, há muita coisa a se fazer aqui, mas nenhuma dessas coisas realmente é o que nós precisamos. Nenhuma delas preenche o nosso vazio, nenhuma delas nos dá significado real na vida. Nenhuma delas. Cristo ressuscitou e por meio do seu Espírito fomos também ressuscitados. E agora, somente agora o queremos. O mundo não quer a Deus, meus irmãos. Por mais que saibamos que existe um vazio no coração do homem, de cada ser humano, não é? Que é do tamanho de Deus, como dizem alguns. Por mais que aprendamos em Romanos 2, por exemplo, que Deus colocou a sua lei no coração de cada ser humano, e que todos sabem que há um Criador, porque esse Criador revela o seu poder, os seus atributos em toda a criação, como lemos em Romanos 1, não é? Ainda assim, o mundo não quer a Deus. O mundo quer felicidade. O mundo quer alegria, porém sem Cristo. Eles querem prazeres nas coisas, em si mesmos, não em Cristo. Mas nós, que estamos nesta jornada rumo à Nova Jerusalém, nós o queremos. Nós queremos a sua paz, porque fomos ressuscitados, porque recebemos um chamado, porque agora temos vida verdadeira e sabemos, por aquilo que lemos em Apocalipse, em toda a Escritura, o que nos aguarda no final. Algo glorioso e incomparável que o ouro não pode comprar, meus irmãos. Por isso queremos a sua paz. É como o Agostinho,
de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, quando disse: eu te experimentei, e agora, somente agora, depois que experimentei o Senhor, eu tenho fome e sede de ti, como na canção. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo da tua paz. A única coisa que faz a diferença no coração de quem está neste mundo é Deus se revelar a essa pessoa. Quando Deus se revela, então essa pessoa passa a ter fome e sede de Deus. É uma fome e sede direcionada. Não é simplesmente a tentativa de preencher o vazio. Não, nós sabemos quem é que pode preencher o nosso vazio. Tá? Meus irmãos, na jornada nos são colocados várias distrações para nos afastar disso. Distrações que nos afastam do nosso propósito, que fazem com que olhemos para a promessa de Deus, para aquela cidade santa, como sendo distante demais, e que nem mesmo nós poderemos chegar lá. São distrações que nos afastam da cidade dos sonhos, da cidade gloriosa, e nos fazem entender, muitas vezes, que é melhor termos prazeres terrenos agora, imediatos, expressos, do que esperar tanto pelo cumprimento da promessa de Deus. Por isso, eu faço algumas perguntas simples, para que cada um responda a si mesmo sobre essas distrações. Quanto tempo você gasta no seu celular ou no computador? Vocês vão entender por que essas perguntas são importantes para nós. Quanto tempo você gasta por dia com sua Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus e outros? Quanto tempo você gasta jogando videogame? No seu celular, no seu computador, no seu console? Quanto tempo? Você gosta de quadrinhos? Muito bom. Mangá? Maravilha. Mas quanto tempo você dedica em conhecer todo esse universo da fantasia? Quanto tempo? Agora eu faço outras perguntas referentes ao reino verdadeiro. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta para aprender mais? O que você pode falar sobre o reino que lhe foi prometido? O que você tem a dizer sobre o rei desse reino? Nós somos habilidosos em fazer descrições perfeitas de nossos personagens preferidos. Mas eu pergunto, conseguimos todos fazer uma descrição dessa cidade santa ou do rei dessa cidade? Conseguimos falar para as pessoas sobre esse rei, sobre os seus atributos, sobre as suas belezas, sobre o seu poder? Nós geralmente temos capacidade de falar com autoridade das coisas que nós mais amamos, onde mais nós gastamos o nosso tempo. É como preparar uma palestra, é como preparar um estudo, fazer uma apresentação. Se você acaba de preparar o estudo e você não lê, e você não repete, você não absorve o conteúdo e tenta cada vez mais entender, na hora que você for fazer a apresentação, você vai ficar gaguejando, vai ficar com medo, vai esquecer, vai pular, você vai fazer tantas coisas e no fim você não vai alcançar o seu objetivo. E até mesmo nas nossas relações, se nós conhecemos bem alguma coisa, nós falamos com alegria. Muitas vezes, como cristãos, temos dificuldade de falar de Cristo. E às vezes soa, meus irmãos, em nossa própria vida, que os nossos heróis da fantasia são mais reais para nós do que o verdadeiro herói, do que Cristo. Olha como isso é triste. Eu consigo falar das HQs do Superman, do Homem-Aranha, do Batman. Eu consigo falar sobre tudo isso em detalhes para qualquer um que não conheça esse universo, e eu quero apresentar, quase que fazer um tipo de evangelismo para o mundo da cultura pop, para o mundo dos quadrinhos. Mas quando o assunto é o rei da cidade para onde eu estou indo, eu tenho insegurança de falar. Quanto tempo? O quanto você sabe dessa cidade para onde você está indo? Cuidado com as distrações. É perigoso. Agostinho, Santo Agostinho, no livro 1 de suas Confissões, no capítulo 10, ele fala de suas distrações enquanto jovem. Aquilo que ele trata como sendo algo que atrapalhava a sua vida, demais. E por isso ele confessa que estava pecando. Na sua juventude, Agostinho amava os jogos, não como os nossos, né?
Na época de Agostinho não tinha PS5, não é verdade? Nem se jogava no smartphone, mas havia aqueles jogos romanos que divertiam o povo. E Agostinho amava aqueles jogos. Então ele fala sobre como ele era apaixonado por aqueles jogos. Ele diz bem assim, justamente assim, ouçam com atenção. Eu pecava desobedecendo às ordens de meus pais e mestres, uma vez que podia no futuro fazer bom uso das letras que desejavam me ensinar, qualquer que fosse a sua intenção. Veja como ele está falando de um período bem de adolescência, de juventude mesmo, quando ele se distraía com os jogos ao invés de estudar e de aprender o que lhe seria útil no futuro, né? E não era desobediente para me ocupar de coisas melhores, por amor ao jogo. Buscava nos combates orgulhosas vitórias. Deleitava-me com histórias frívolas, com as quais incentivava sempre mais a minha curiosidade. Igualmente curiosos, meus olhos se abriam sempre mais para os jogos e espetáculos dos adultos, jogos que dão tão grande dignidade a quem os oferece, que quase todos desejam as mesmas dignidades para seus filhos. Contudo, gostam de os castigar se com tais espetáculos fogem dos estudos, por meio dos quais desejam que venham um dia a oferecer espetáculos semelhantes. E aí vem a sua oração, pedindo a Deus perdão por suas distrações na sua juventude. Ele diz: Senhor, olha misericordiosamente para estas coisas e livra-nos delas, a nós que já te invocamos. Mas livra também aos que ainda não te invocam, a fim de que te invoquem e sejam igualmente libertados. Assim, meus irmãos, ele também confessa suas distrações em várias outras áreas referentes ao prazer, não só com relação a jogos, mas a relacionamentos, a busca por relacionamentos. Hoje no mundo existe muito namoro irresponsável, um tal de fica-fica miserável. As pessoas, elas se trocam como se fossem roupas. Elas não dão valor ao que o ser humano é. Ficou algo banalizado. Na época de Agostinho não era tão diferente assim, não. Ele viveu em um contexto onde ele mesmo era desejoso por tais relacionamentos. Ele queria sempre estar agarrado a alguém. E ele está pedindo a Deus perdão por tudo isso, porque ele admite que tudo aquilo eram distrações, que desviavam o seu foco, a sua visão daquilo que realmente importava. Por isso, meus irmãos, Paulo mesmo está dizendo: não pensem nas coisas terrenas, pensem nas coisas do alto, onde Cristo está, onde ele vive. Paulo, assim como Agostinho, tinha muitas outras distrações em sua vida. Talvez possamos imaginar, ora, mas as distrações de Paulo eram um tanto mais nobres, de repente, né? Mas ainda assim eram distrações vaidosas e tolas. E lemos isso na palavra de Deus. Paulo, ele fala sobre o seu currículo. Paulo fala sobre quem ele era, o que ele recebeu, o que interessava ao seu coração: ser fiel à sua religião, ser um fariseu convicto, amante de sua religião, ser um conhecedor de várias culturas do seu tempo, para ser um homem preenchido, com muito saber humano. E então ele vai dizer justamente o que aconteceu em sua vida quando ele conheceu a Cristo. Filipenses 3, verso 4 a 14. Ouçam com atenção, meus irmãos, o que Paulo fala sobre isso. Ele fala: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas observem bem, tudo isso era o que dava orgulho ao apóstolo Paulo. Era o seu currículo invejável. Olha aí, 3 páginas de currículo para você admirar as minhas capacidades. Mas ele diz: mas o que para mim era ganho, era vantajoso, reputei-o por perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por meio do qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo está descrevendo. Para mim, as belezas do mundo, os orgulhos, as vaidades importavam demais. Mas quando eu conheci a Cristo, pela graça de Deus, tudo mudou. Ele descobriu, pela bondade de Deus, que todas as belezas do mundo, tudo aquilo que as pessoas buscam, reconhecimento, felicidade em si mesmas, nas coisas, prazeres momentâneos, filosofias e todos os orgulhos, tolos e vaidosos, ele considerou tudo como perda por causa de Cristo. Né? Como correr atrás do vento, como diria Salomão. Tudo pela excelência do conhecimento de Cristo, do Logos divino, aquele que é Deus homem e por meio de quem tudo existe. E por se maravilhar com o conhecimento de Cristo, que ele deseja mais e mais, com fome e sede, por ter experimentado a Cristo, ele deixa tudo o que é tão pequeno para trás e ele segue para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, ou seja, ele quer chegar à Cidade Santa. Para ele tudo o que importa é chegar lá, pois lá ele se encontrará de verdade. É só na Cidade Santa, estando com Cristo, como nosso Rei, é que nós podemos ser realmente o que fomos criados para ser. É só com Ele. Somente lá, na glória prometida. Por isso, mais uma vez pergunto, como está a sua jornada? Rumo à Nova Jerusalém. Como você tem andado neste mundo? Tem certeza que você quer se distrair com coisas tão pequenas, tão pobres? Tem certeza que vale a pena investir todo o seu coração, seu tempo, suas emoções em coisas que serão queimadas, que passarão, que são perecíveis? Isso é tão importante para nós, irmãos. Nós podemos acumular pilhas de HQs, DVD não, de Cor de Velho, né? Mas agora, tantos filmes, um catálogo gigantesco de coisas que são divertidas, que nos dão prazer e que são boas muitas vezes. Mas ficamos presos a isso. Como se o nosso condado fosse tudo, como se nós não pudéssemos sair daqui de jeito nenhum. Como está a sua jornada? Ou você, ao invés de tudo isso, assim como Paulo, anseia pela cidade santa, pela chegada aos portais eternos, por aquela cidade que, por mais que a sua descrição seja fantástica, não é fantasiosa. É a verdade. É o que um dia aqueles que estão nessa jornada, pela graça de Cristo, verão, contemplarão com seus olhos e poderão então desfrutar de verdadeira alegria e verão todas as belezas que aqui não podem ser vistas de verdade, porque entenderão o propósito de tudo. É para isso que estamos caminhando. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que nós devemos então, nessa jornada, olhar para o alto. É um desafio para nós. Temos que olhar para o alto, onde Cristo está, e nos ocuparmos mais, muito mais, com as coisas que são lá do alto, mais com o conhecimento de Cristo, do que com qualquer coisa neste mundo. Ora, imagine se cada um de nós, jovens, cada membro da igreja, pudessem falar de Cristo com o mesmo amor, a mesma convicção, o mesmo conhecimento que tem,
das suas coisas pessoais, dos seus gostos pessoais, daquilo que lhe atrai neste mundo. As pessoas, elas mostram o tempo todo quais são os seus ídolos. Há pessoas que podem descrever totalmente a vida de um cantor favorito. Sabem tudo sobre a pessoa. Tudo. Tudo. O que a pessoa gosta de comer. O que ela veste quando está no privado, em público. O que emociona a pessoa. O que ela gosta de assistir. Com quem se relacionou. Com quem deixou de se relacionar. Quantas vezes se separou, se divorciou, casou, teve um filho, abortou. Sabem tudo dos seus ídolos. Tudo. Aqueles que amam, por exemplo, os esportes, muitas vezes podem saber tanto dos jogadores, tanto dos atletas, que você fica até impressionado. Cara, você fez o quê? Um tipo de faculdade? Fez PhD em esporte? Para conhecer aquela pessoa? Para conhecer aquele tipo de jogo? Não é errado que você conheça, que ninguém conheça, não. Mas a questão é que nós, como cristãos, quando demonstramos tanto conhecimento com as coisas do mundo que são terrenas, do nosso condado, mas não conhecemos ao mesmo tempo a Cristo, muito mais a Cristo, e temos medo de falar dele, temos insegurança de falar dele, ou quando somos confrontados lá fora, colocamos o pé para trás, ficamos receosos, será que eu falo? Porque se eu falar sobre Cristo, talvez vão rir de mim, vão me ridicularizar publicamente. Eu não quero ser o cristãozinho bobo, zoado por todo mundo, mas eu não tenho vergonha de falar os detalhes da vida do Homem-Aranha. Da trilogia, de repente, do Senhor dos Anéis, eu conheço tudo sobre isso. Ou de Nárnia, ou do Peregrino, ou de Harry Potter. Tudo bem, não há problema. Mas olhe para a sua vida, você é um cristão. A tua jornada não é uma fantasia, não. É verdadeira, tem um fim, nós chegaremos nesse sentido a essa cidade. Então não é uma fantasia, é o mundo real, é a vida real. É a nossa vida rumo à Nova Jerusalém. Pois o que tem em nossa Terra-média, embora tenha beleza, embora nos dê prazer e tenha utilidade, não possui a verdadeira paz que nós desejamos. O verdadeiro descanso que a nossa alma quer, aqui não tem isso. Quando nós pecamos, quando caímos, quando sofremos, somos lembrados que estamos na jornada ainda, que não chegamos lá. Por isso, eu quero concluir, dessa vez de verdade, com alguns desafios pessoais para cada um de nós. O primeiro deles, para que tenhamos auxílio nessa jornada, que parece muito simples. Como as musiquinhas infantis de igreja que ouvimos, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. E assim por diante. O primeiro desafio, meus irmãos e jovens, leiam mais a Bíblia. Mas isso deveria ser o normal, o comum para nós cristãos. Seja honesto consigo mesmo. Você sabe que não é assim. Nós falhamos nisso. Leia a sua Bíblia. Porque ler constantemente a Bíblia Sagrada vai fortalecer a sua fé na jornada. Quanto mais você aprender sobre o reino que lhe está prometido, nós acabamos de ler sobre isso. Quanto mais você conhecer o Rei pela descrição, pela revelação que ele dá de si mesmo, mais você será fortalecido, terá convicção firme na sua jornada. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Isso não é uma questão de mera opção para a vida cristã, é uma questão de sobrevivência nesta jornada. Segundo desafio, que mais uma vez vai ser: pastor, mas isso é muito óbvio de novo. Ore mais a Deus. Ore mais a Deus. Não é? Porque quanto mais você ora em nome do Rei, mais você o exalta como sendo tudo aquilo que você realmente precisa. Cada vez que nós oramos, cada vez que buscamos a Deus em oração, estamos confessando com isso, estamos reconhecendo que nós precisamos deste Rei. Que Ele é o que nós precisamos. Que a nossa paz está nele, e somente nele. Nós precisamos orar. Viver essa jornada. E olha o privilégio que temos. O Rei, para nós, pensando em tempo e espaço, está à frente de nossas vidas, no horizonte de nossas vidas. Mas de lá,
da eternidade, onde nós não podemos alcançar fisicamente, Ele nos fala. E quer também que nós venhamos falar com Ele. Mesmo fisicamente distante de nós, o seu Espírito permanece em nós e, portanto, podemos manter esse diálogo com o nosso Rei. E nesse diálogo nós vamos sendo fortalecidos, renovados em nossa fé. O terceiro desafio, para a nossa vida pessoal. Mais um desafio óbvio. Porque, infelizmente, nós somos tão fracos, tão pecadores, que temos que ouvir o óbvio todos os dias. Todos os dias. Ouça mais a pregação do Evangelho. Mas, pastor, eu sou membro da igreja. Tá certo. Como está a sua frequência na igreja? No nosso mundo, meus irmãos, cristãos imaginam que ir para a igreja é um mero detalhe na vida cristã. Alguns, quando faltam um culto, não porque tiveram um motivo de força maior, não porque tiveram algum tipo de problema real que os impediu de estarem ali, mas porque estavam cansados, porque tiveram uma semana estressante e de repente pensaram em ficar em casa dormindo ou então fazendo outra coisa qualquer. Eles falam isso porque entendem que perder um culto é só perder um momento social com pessoas que eu conheço. Não entenderam que esse culto, o qual nós somos chamados, é o encontro com esse rei, onde esse rei fala com o seu povo, por meio da sua pregação, da pregação de sua palavra. Então, seja alguém firme em cada culto solene, porque no culto, o santo culto ao Senhor, que o rei fala, fortalecendo espiritualmente o seu povo, e quanto mais temos um diálogo com ele, somos mais convencidos de que ele é real. De que ele é real. E então, temos mais anseio por essa cidade. Mais e mais anseio. Nós temos uma grande luta pela frente, um grande desafio, uma luta em nosso próprio coração. Mas se realmente queremos ter uma boa jornada, onde podemos aprender mais do nosso Senhor e sermos fortalecidos e continuarmos alegres na vida cristã mesmo, depois de sermos tão feridos, machucados, magoados, e continuarmos alegres na vida cristã, precisamos agora, neste momento, na nossa jornada, buscar o Rei, nos concentrar nas coisas do alto, seguir para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é eterno, que é infinito, e que, na verdade, teremos razões para conhecê-lo por toda a eternidade. Não precisamos de novidades do mundo, irmãos. O que precisamos é nos focar em nosso destino, novo céu e nova terra, a cidade celestial, a cidade gloriosa que é real. Por isso, confiemos no Senhor na nossa jornada. Busquemos de todo o coração o Senhor, pois certamente, enquanto estamos aqui, tanto aqueles que já estão andando há tanto tempo nesse caminho, quanto aqueles que estão iniciando, porque são muito jovens, todos nós chegaremos. Porque o nosso Rei, Ele é fiel. E sem Ele, nós não conseguimos fazer isso. Então, podemos admitir que precisamos do nosso Rei. E Ele nos dá todas as ferramentas, os meios de graça para nos ajudar e nos auxiliar em toda a nossa jornada. Confiemos então no Senhor. Amém? Graças ao nosso bom Deus. Meus irmãos, vamos cantar um hino. Hino 98, Eu Creio, Senhor. Aqui nos admitimos, né? Esse hino nos fala também de jornada. Nós cremos na promessa, mas admitimos que precisamos dele. Cantemos então. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a
mente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Vamos então orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, Tu és maravilhoso e bendito, nosso Rei eterno, que é fiel e que nos dá significado na vida, nos revelando o propósito de nossa existência, quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. O Senhor nos dá essa paz, Senhor. Nos dá as respostas a tais perguntas que o mundo procura às cegas, sem jamais poder encontrar, tentando se preencher por meio de prazeres transitórios, por meio de filosofias tolas e de sua própria imaginação, caindo assim na idolatria. Mas a nós, por Tua bondade, por meio da Tua santa palavra, revelas qual é o nosso caminho, revela quem somos, filhos do Senhor por meio de Cristo. E por isso, ó Deus, Te louvamos e pedimos que, em nossa jornada, Senhor, venhas nos ajudar. Como acabamos de cantar, precisamos de Ti. Nós sabemos que podemos Te buscar sempre em nossas preces. Nós sabemos, sim, que nada pode se comparar ao reino eterno prometido pelo Senhor. Mas admitimos também que somos fracos, ó Deus. Somos fracos demais. Ainda resta mal em nossa natureza e temos que lidar com isso todos os dias. Nosso coração é fraco, é enganoso. Nós muitas vezes olhamos para o mundo, contemplando as suas belezas e nos perdemos nisso. Às vezes sonhando com uma vida que não é para nós, sonhando com algo pobre, medíocre, quando o Senhor nos prometeu um reino eterno, glorioso e incomparável. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajude nessa jornada, nos fortaleça para que, mesmo diante de dores nesta vida, nós possamos lembrar da Tua promessa. E em comunhão com o Senhor e uns com os outros, possamos continuar andando, dia após dia. E ao ver nossos irmãos, às vezes, tão sofridos, rastejando, ou nós mesmos, ó Deus, passando por essas dificuldades, que o Senhor nos dê a força necessária. Nos ajude a confiar, a desejar mais conhecimento do Senhor, a buscar também a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ó Senhor, nos perdoe por tantas vezes tratarmos o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento acerca de Cristo como sendo algo tão bobo,
tão simples, e de às vezes tratarmos a tua palavra, a verdade do Evangelho, como se fosse algo da ilusão, algo fantasioso, quando na verdade é a própria verdade. É a própria verdade que nos liberta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guia-nos como teu povo, para que possamos nessa jornada também ensinar o caminho a outros, com a nossa própria vida e perseverança por conta da tua graça e obra do Espírito Santo em nós, que possamos falar de Cristo abertamente, sem medo neste mundo, mas com convicção, falando com amor, com alegria, com entusiasmo do grande Rei, do glorioso Cristo, de nosso Deus e Pai, no poder do Espírito Santo. Tem misericórdia da tua igreja aqui, de cada membro dessa comunidade, do teu povo em todo o mundo. Nos ajude a caminharmos dia após dia na fé verdadeira, até que possamos nos alegrar na santa cidade, onde veremos a tua glória, como tu és. Nós oramos, agradecendo também por essa oportunidade, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que já temos aprendido aqui, pela comunhão com os irmãos, pelos momentos alegres, por cada refeição, por tudo que estamos compartilhando. Pois sabemos que tudo isso vem de tuas mãos. É a tua providência para nos dar alívio em nossa jornada. Obrigado por nos dar bons irmãos, bons amigos nessa jornada, que nos auxiliam sim. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.